cidadão bagiense, e em especial aos eleitores e eleitoras que irão às urnas no dia 6 de outubro para escolher a nova chefia do Executivo Municipal. Esse é o Câmara Entrevista Especial Eleições 2024, programa para o qual todos os candidatos à prefeitura foram convidados a participar. Em uma reunião prévia com o representante de cada partido ou coligação que tem o nome concorrendo ao cargo de prefeito ou prefeita. Nessa reunião, as regras para essa entrevista foram aprovadas pelos presentes e agora nós compartilhamos contigo. A entrevista será a mesma para todos os candidatos, com as mesmas perguntas e todos terão o tempo de 2 minutos para respondê-las. A última pergunta será a única específica para cada candidato, para a qual os entrevistados terão 3 minutos para responder. A ordem das entrevistas e da exibição foi definida através de sorteio. O primeiro entrevistado foi o candidato do Partido Democrata Brasileiro, PDT, Álvaro Pimenta Meira. A segunda entrevistada é a candidata do Partido Liberal, o PL, Roberta Almeida Mércio. E o terceiro entrevistado é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, Luiz Fernando Mainardi. Obrigada pela presença, candidata. E para começarmos, eu vou pedir que tu te apresente para o eleitor. Vamos começar, então, com 2 minutos. Quem é a candidata Roberta Mércio? Bruna, muito obrigada. Um prazer falar para o telespectador da TV Câmara. Bom, eu sou Roberta Mércio, mãe, professora, jornalista, esposa, dona de casa e profissional. Há pouco tempo me envolvi com a política em função do convite para trabalhar no governo municipal, onde acabei entendendo, Bruna, como funciona essa complexa engrenagem da administração pública. E isso acabou me dando essa consciência de que o jornalismo, que nos coloca tão próximo das ruas e das demandas das pessoas, unido à política, à boa política, pode sim se tornar uma poderosa ferramenta, né? A união dessas duas forças, política e jornalismo, para que a gente consiga então atender as demandas da comunidade. No jornalismo eu tive a oportunidade de conhecer todos os bairros de Bagé, conversar com muitas pessoas, ouvir muitas histórias e entregar na TV muitas demandas e cobrar do poder público soluções. Dentro da política eu vi como a gente consegue encaminhar e dar conta então de atender essas demandas. Então eu acredito que isso me deu um embasamento muito grande. Muitas pessoas me questionam a falta de experiência política, né, para administrar uma cidade do tamanho de Bagé. Acredito que esses 4 anos no governo me embasaram bastante, porque eu circulei por todas as secretarias, entendi tudo sobre captação de recursos, desenvolvimento de projetos, obras e principalmente me aproximei ainda mais da comunidade bagense. E a gente percebe assim o quanto ainda temos para realizar, né? Então, simplificando, eu acho que essa é uma breve apresentação que eu posso fazer para os telespectadores, né? Dizer que sou também especialista em educação e diversidade cultural, também estudo gestão pública, que eu acho que a teoria também nos embasa muito para que a gente consiga executar uma prática de sucesso. E vamos começar com uma questão que afeta todas as pessoas, que é a questão da mobilidade urbana. Bagé, segundo dados do Detran, possui mais de 78,9 mil veículos em circulação. Hoje é difícil estacionar, tem horários com trânsito lento, principalmente no entorno das escolas, tanto no centro quanto nos bairros. Para quem anda de ônibus, os trajetos e horários de ônibus têm ligação com o município, já que é quem realiza a concessão do transporte público às empresas. Ainda não temos muitas ciclovias. Logo, são vários os aspectos que englobam esse tema. No teu governo, qual é a prioridade a ser realizada nessa área e como será a viabilização desse projeto caso sejas eleita? Bruna, eu acredito que um dos erros de gestões, não diria erros, mas umas falhas de gestões, é pensar sempre em resolver problemas no imediatismo. A nossa intenção é pensar Bagé 2040. Então é criar estratégias, criar projetos que nos habilitem a viver uma cidade de uma forma mais tranquila e moderna para os próximos anos. E não ficar apagando incêndio, né, como a gente vem fazendo. O trânsito é
fundamental para que a gente tenha uma cidade desenvolvida, ter um fluxo mais ágil, que permita que as pessoas se locomovam com uma velocidade maior, até porque hoje a pressa faz parte das nossas rotinas. Eu também sou mãe, também levo e busco filho de colégio e entendo essa necessidade, e acho que a Secretaria de Trânsito ela precisa de uma reformulação imediata. E isso passa por contratar profissionais técnicos, engenheiros de trânsito, que deem conta de mostrar de que maneira a nossa cidade pode fluir de uma forma melhor. Com certeza consta no nosso plano de governo esta demanda, porque é uma necessidade que a própria população nos aponta, né? E uma cidade mais moderna, uma cidade mais ágil, passa justamente por aí. A gente precisa pensar a Bagé do futuro, criar estratégias para que o trânsito ele não fique cada vez mais truncado como ele é hoje. A frota só cresce e nós temos o mesmo trânsito de 50 anos atrás. Né? Então a gente tem que rever essas questões e com certeza isso a gente vai fazer logo que assumir o governo. Pensar em colocar um departamento de engenharia de trânsito para que dê conta de mostrar de que maneira a gente tem que desenvolver o nosso trânsito para o futuro. Eu não acredito num governo que funcione, que ele não seja absolutamente técnico, Buca. Então a gente vai trabalhar para que cada secretaria tenha técnicos específicos que deem conta de resolver as demandas mais necessárias. Já que falamos em mobilidade, a pavimentação e a manutenção das ruas é um dos grandes desafios do governo municipal. Qual é a proposta para mitigar as queixas da população em relação aos buracos e a falta de sinalização das ruas? Aí a gente volta também um pouquinho nessa questão do trânsito, né? Porque a gente também tem que fazer com que as pessoas entendam como ele vai funcionar e sinalização é fundamental para isso. Bom, acho que a gente avançou muito nesse governo, em 7 anos e meio a gente já está batendo uma meta aí de 80 quilômetros de asfalto nos bairros. A gente pode pegar como exemplo o bairro Dois Irmãos, que hoje ele é totalmente asfaltado, e desenvolvimento de uma cidade, de um município, ele passa pela questão da pavimentação. Uma cidade desenvolvida é uma cidade pavimentada. Então sim, temos uma meta aí para os próximos 4 anos de pelo menos uma meta modesta, claro que a gente pretende ampliar, mas a gente também não quer fazer promessa vazia que a gente não possa cumprir, de mais 50 quilômetros de asfalto. Também passando por essa questão que eu falei anteriormente de não ficar apagando incêndios, ou seja, investindo em operações tapa-buraco que resolvem um problema de uma forma que não é eficiente. Rapidamente uma chuva já dá conta de transformar ali o conserto em estrago novamente. Então a gente tem que pensar agora nessa questão mais central. Avançamos muito nos bairros e vamos focar muito no centro da cidade, que tem um fluxo intenso, porque as pessoas do bairro, elas vêm para o centro a trabalho ou em função do colégio dos filhos. Então o trânsito aqui também é bem intenso e merece uma atenção específica nesse sentido. Então o centro será foco do nosso governo na questão do asfalto, do pavimento e do calçamento. E da mesma forma, o estado das estradas rurais é preocupação constante dos produtores e moradores do interior do município. Qual é o projeto para manter as estradas trafegáveis, principalmente na época das safras? Outra coisa que a gente também vem fazendo é uma construção coletiva de demandas, ou seja, eu acho que não é o governo que tem que estipular que demandas são necessárias para cada setor. Nós estamos chamando os setores, conversando com eles para que eles nos demandem e nos digam quais são as prioridades que para eles seriam sensíveis e importantes que estivessem incluídas em um plano de governo. E com certeza já conversamos muito com o pessoal do agronegócio e estrada é a principal preocupação deles, né? Então o foco principal dentro desse segmento do desenvolvimento rural são estradas. Hoje a gente tem uma frota, a gente tem mais condições, a gente tem 12 máquinas, nós temos um cronograma muito mais presente nas estradas, as reclamações diminuíram bastante nos últimos tempos porque a gente consegue atender demandas, mas também já identificamos alguns pontos, né, de fluxo muito intenso em época de safra, que não basta apenas a gente conseguir dar manutenção para essas estradas, elas precisam de um outro tipo de solução que realmente solucione definitivamente o problema deles. Então já estamos trabalhando nisso, eles estão nos apontando quais são esses pontos para que a gente consiga incluir no plano de governo pavimento também para esses locais de fluxo mais intenso e que a patrola tem que passar muito mais seguido. Então é retrabalho. A gente não quer isso, a gente quer soluções mais definitivas e que realmente atendam a demanda que está chegando. Então, uma construção coletiva que a gente está fazendo com setores, como o do agro, estradas, é o ponto principal. As questões ambientais, elas são urgentes no mundo todo.
Aqui, recentemente, tivemos aquela chuva de granizo, que é uma consequência da crise climática, assim como passamos por inundações, não temos coleta seletiva, enfim, vários problemas ligados à temática ambiental. No teu plano de governo, o que está previsto para ser realizado nessa área? Bom, coleta seletiva é um atraso. Bagé ainda não ter, né? A Secretaria do Meio Ambiente é uma das que vai ter um olhar muito carinhoso do nosso governo, justamente porque temos que avançar. Estamos atrás em relação a outras cidades com o mesmo número de habitantes e precisamos avançar nessas questões, né? Coleta seletiva está sim dentro do nosso plano. Pretendemos implementar a coleta seletiva com uma grande campanha de conscientização nas escolas, porque a gente sabe que as crianças são os nossos grandes multiplicadores e como não temos essa cultura instaurada ainda na nossa cidade, a gente vai precisar trabalhar muito para que as pessoas entendam como se faz a coleta seletiva, né? Em relação aos fenômenos climáticos, eu penso que nenhum município tem um fundo específico para tratar dessas questões. Não existe um orçamento que dê conta de sanar os estragos que eles acabam provocando, né? Então, criar um fundo municipal que dê conta de, pelo menos emergencialmente, atender as pessoas que são atingidas por esses fenômenos é fundamental também. Precisamos pensar numa forma de criar esse fundo, já estamos estudando, a gente tem pessoas capacitadas que a gente está contatando justamente para entender de que maneira a gente pode fazer essa criação, porque nós mesmos, no ano passado, a gente foi atingido por uma chuva de granizo que só de famílias carentes foram 14 mil casas destelhadas. O governo, com um esforço sobre-humano, conseguiu dar conta de atender 75%, 80% dessa demanda. E a ajuda do governo federal não chegou na quantidade que a gente gostaria que tivesse chegado, ou seja, não conseguimos atender a todos porque o recurso nunca chegou, embora tivesse sido prometido. Então os municípios precisam de mais autonomia para dar conta de atender a sua população e entender que esses fenômenos climáticos eles vão ser cada vez mais frequentes. Então cada município vai ter que parar e pensar nessa questão de uma forma mais efetiva e mais eficiente também. E já que falamos em chuva, não há como não falar na escassez de água. Desde 2005, Bagé já enfrentou 10 racionamentos. Caso eleito, o que pretende fazer em relação a esse problema que afeta a todos os bagienses, que é a seca e a falta d'água? Bom, a gente tem também esses racionamentos históricos, inclusive, que nos dão manchetes nacionais e que em nada nos orgulham, né? Porque uma cidade como Bagé, com 120 mil habitantes quase praticamente hoje, ela ainda vive com a água de uma barragem criada há décadas atrás e que hoje não dá mais conta de atender a sua população. Ou seja, não foi pensada para um longo futuro. Não é o caso da barragem nova que está em construção hoje pelo Exército Brasileiro. Hoje nós já temos quase 50% de obra construída, é um trabalho que acontece de segunda a segunda, que também queremos manter essa obra nesse ritmo para até o finalzinho de 2025 ela estar entregue à comunidade. Isso vai solucionar definitivamente o problema da falta de água em Bagé. A gente já tem estudos que nos mostram isso, pela quantidade de água que vai ser possível captar, pela logística toda da obra, uma obra complexa, uma obra que a gente levou muitos anos para conseguir retomar, porque começar uma obra do zero é muito mais fácil do que retomar uma obra, né? Entender o que pode se aproveitar, o que a gente vai ter que demolir e construir de novo. Então, hoje a barragem está em pleno andamento e eu tenho certeza que nos próximos anos a gente não vai mais ter esse problema de falta de água e não vamos mais viver essas décadas de seca que vivemos, né? Todos nós sentimos na carne a dificuldade de não ter água na torneira e ninguém mais quer isso. Então a gente quer a certeza de que o Exército vai continuar dentro da barragem para conseguir entregar a obra num cronograma já estipulado por eles e que a gente também tem certeza de que não vai ter atraso, que o Exército começou, o Exército vai terminar. E quando a gente fala em água, né, não podemos deixar de falar no Departamento de Água, Arroz e Esgotos de Bagé, o DAEB. Qual o destino da autarquia da EB na tua gestão, caso seja eleita? Quais serão as tuas providências no abastecimento desse recurso? Bom, o DAEB é uma autarquia, né, precisa de ajustes, como todas elas, mas funciona bem e muitas pessoas falam, o DAEB vai ser privatizado. Não, a gente nunca pensou nessa questão, a gente acredita que o DAEB funcione muito bem como uma autarquia, tem sua autonomia, gere bem o seu recurso e funciona de acordo com como a máquina deve funcionar, né?
Não temos ainda nenhuma especificidade para dentro da EB, não chegamos ainda no departamento para desenvolver questões ali, não conversamos com a direção para entender quais são as necessidades mais urgentes para que a gente possa prever dentro do nosso plano, mas o da EB é uma autarquia que a gente respeita, que a gente entende que trabalha e que funciona, e que, se ajustes necessários forem precisos para que dê conta de atender com melhor qualidade ainda a população, com certeza eles serão feitos. Mas o DAEB continuará sendo uma autarquia dentro do governo, com certeza. E a saúde, ela é sempre uma questão relevante para as pessoas. O que será a tua prioridade nessa área, caso seja eleita? Também acredito que na saúde a gente avançou muito nos últimos anos, né? Hoje a gente tem médicos especialistas nos postos, já temos raio-x digital, estamos à frente de muitos municípios com o mesmo número de habitantes que nós, postos reformados, novos postos instalados, posto de saúde ainda em construção. Temos hoje uma radioterapia, também uma articulação do atual governo para que fosse construída, ou seja, as pessoas não precisam mais sair de Bagé para buscar um tratamento oncológico fora daqui. Eu, né, como filha de pessoas que passaram por esse problema, sei o quanto é necessário que a gente amplie cada vez mais esses serviços. E aqui uma ressalva importante ao provedor da Santa Casa, que tem um olhar muito sensível para a oncologia e que já disponibiliza outros vários serviços que humanizam essa questão, e quem ganha com isso é o município, né? Então seremos grandes parceiros da Santa Casa para que a gente consiga ampliar cada vez mais esse tipo de atendimento. Temos aí também propostas para que a gente implante um posto de saúde 60+, para que o idoso não tenha que esperar em fila. Um grande sonho meu também é a gente colocar uma UPinha à disposição da comunidade, justamente para que as crianças não precisem entrar em filas de espera junto com adultos. A gente sabe que para as mães isso é muito delicado, é muito importante. E olhando para a saúde de Bagé hoje, a gente vê que a gente avançou muito em questão da frota, da humanização, com uma casa de hospedagem em Porto Alegre, que hoje também atende pessoas da região, não só os bageenses, né? E há poucos anos atrás, na gestão anterior, as ambulâncias eram fechadas com um cabo de aço na porta. E hoje nós temos 2 ambulâncias UTI. Então, saúde, sim, será um grande foco do nosso governo, porque é uma área muito sensível para a comunidade e a gente sabe o quanto é necessário um bom atendimento. Um assunto que também está ligado à saúde pública é a política para animais. Esse é um campo que teve mudanças na última década aqui na cidade. Caso eleita, como é que a tua gestão pretende trabalhar nessa área? Nós temos a necessidade de olhar com mais carinho para essa área, né? Quem gosta dos animais, assim como eu, sabe o quanto é importante a gente ter uma política pública que dê conta desse atendimento. Hoje, Bagé está à frente da maioria dos municípios gaúchos que não contam com um serviço que se oferece hoje, que é uma coordenadoria de proteção animal, né? Lá na coordenadoria, a gente oferece mais de 70 tipos de atendimentos para os animais, desde castração, cirurgias, enfim, exames, mas a gente acredita que isso ainda não é necessário. Não é o suficiente, a gente tem que avançar nessa questão. Por isso a gente tem o plano de criar a Secretaria do Bem-Estar Animal. Por quê? Porque isso nos permite uma captação maior de recursos para que esses serviços sejam ampliados. Só para teres uma ideia, tem cidades que nos ligam e nos pedem para recolher os animais das cidades, porque eles não têm onde colocar os animais de rua, eles não têm onde dar um tratamento adequado para os animais que são abandonados. E a gente não tem como atender essa demanda. A gente mal consegue dar conta da demanda da nossa cidade. Então, receber animais de outras cidades hoje é impossível. Então, a criação de uma secretaria seria importante para que a gente consiga avançar nesse serviço e nos destacar ainda mais no cuidado com os animais aqui em Bagé. Na cultura, nós já tivemos muitas atividades que foram se acabando com o tempo, como o Festival Internacional de Música no Pampa, oficinas de cinema, até a Feira do Livro diminuiu. E a Biblioteca Pública, ela sobrevive muito com a ajuda da Associação dos Amigos da Biblioteca. O que tu tem de projeto para essa área no teu governo, caso seja eleita? Também em relação à cultura, a gente teve uma conversa ainda agora há poucos dias, né? Reunimos com pessoas da área, ouvimos as demandas deles e a gente tem um entendimento de que todos esses eventos precisam retornar. Fomos muito impactados pela pandemia, que acabou trazendo esse corte
né, nas atividades, nos eventos, e agora aos poucos estamos retomando. Dentro da biblioteca a gente quer colocar um espaço de brinquedoteca, de biblioteca infantil, ocupar os nossos equipamentos públicos com eventos, seguir apoiando e incentivando os festivais, que a gente acha que também nos projetam, dão uma vitrine importante para a nossa cidade, mostram a nossa cultura não só para o estado como para o país também. Então a gente tem também essa visão de que a cultura ela é muito próxima do desenvolvimento e a gente precisa retomar esses projetos, ampliar esses projetos e seguir apoiando, né? Em parcerias, com a iniciativa do próprio município, mas sim, Buca, a gente tem esse entendimento de que é muito necessário a gente retomar a cultura, movimentar a nossa cidade, porque temos os espaços. Temos a Casa de Cultura, temos o Parque do Gaúcho, temos a Vila de Santa Teresa, temos agora muitas também iniciativas particulares fomentando o turismo, onde o município pode ajudar, pode se tornar um parceiro também para conseguir desenvolver. A gente sabe que sozinho tudo fica mais difícil, mas quando a gente une esforços, a gente consegue realizar. Então, trazer de volta esses festivais, ampliar, ocupar os nossos espaços públicos destinados à cultura, para que eles tenham um movimento, para que as pessoas percebam Bagé uma cidade em movimento, uma cidade que tem a cultura na sua essência. E temos tantos artistas aqui que merecem vitrine, que precisam ser valorizados e que com certeza terão sim essa valorização no nosso governo. E uma das grandes questões administrativas diz respeito à criação e à extinção de secretarias. Caso eleita, que pastas serão criadas e quais serão mantidas? Bom, a gente acha que tem pastas que funcionam assim muito azeitadas, que funcionam muito bem, né, que dão conta de prestar um serviço do qual a gente se orgulha. Algumas a gente tem que pensar em ajustes, como eu já te disse, né, meio ambiente é um olhar que a gente tem que ter um cuidado e um carinho específico. E algumas a gente ainda está analisando para ver se é necessário que elas se mantenham, né? Ou que elas possam ser unificadas a outras para que a gente consiga perceber, por exemplo, para criar a Secretaria do Bem-Estar Animal, certamente a gente vai suprimir uma, porque a intenção do meu governo não é criar novas secretarias, né? Ou manter o que temos, suprimir algumas para que outras sejam criadas, mas que a gente consiga manter o mesmo número de secretarias sem aumento, porque acredito que hoje, com os equipamentos que temos, com as pessoas que temos, com as secretarias que temos, se a gente conseguir fazer os ajustes que a gente deseja, a gente consegue fazer com que essa engrenagem gire de uma forma adequada, funcionando direitinho, né, atendendo as demandas, atendendo a população principalmente, porque a gente precisa de um governo técnico, né? Então eu acho que se a gente posicionar as pessoas certas nas secretarias, a gente consegue uma efetividade maior de trabalho, uma produtividade maior, né, sem a necessidade de criar novas pastas. Não é intenção nenhuma aumentar, né, gastos com criação de novas pastas. Suprimir, talvez, aumentar, não. E um dos fatores a se considerar para a próxima gestão é a extinção de todos os cargos em comissão a partir de 31 de dezembro de 2024, lei essa que foi aprovada aqui no Legislativo. Qual a tua estratégia para contornar essa questão de manter a economia na máquina pública? Eu acho que a extinção dos CCs já é uma questão de economia, né? Mas também temos aí 2 concursos feitos, né, que dão conta da gente ainda chamar pessoas para o governo aprovadas em concurso, pessoas que mostraram sua capacidade em uma prova, que já estão, né, habilitadas a trabalharem no serviço público, e acredito que chamando essas pessoas a gente vai dar conta de uma demanda que talvez fique, né, faltando, porque são várias pessoas que sairão do governo e a gente sabe que muitas delas vão nos fazer falta, né? Mas foi um entendimento do atual governo de que os cargos em comissão teriam que ser extintos, alguns permanecem, agora não me lembro a quantidade, mas são bem poucos, chefes de gabinete e mais alguns específicos, né? Mas o que nos dá também condições de chamar as pessoas que estudaram, que se prepararam para um concurso público e que agora foram aprovadas e que merecem, sim, ser chamadas e integrar, né, a equipe da prefeitura. Então, acho que economia
Na questão da folha, já teremos nesse sentido aí com a extinção dos CCs, mas isso aí não apenas a extinção dos CCs é uma questão de economia, né? Vamos ter que ver outras questões também, outros gastos onde a gente possa suprimir despesas para que a gente consiga fazer um governo com uma folga maior de orçamento, né? Porque hoje a gente tem a questão de muitas dívidas para pagar, e isso não aparece para a comunidade como uma realização de governo, mas sangra o governo por dentro, né? Esse mês atingimos 313 milhões em reais em dívidas pagas, então é o governo que mais pagou dívidas na história de Bagé, e isso nos impede de muitas realizações. Então, economia também é uma atenção específica que a gente tem que ter dentro da prefeitura. E o censo de 2022, ele revelou que Bagé tem mais de 6 mil domicílios vazios, enquanto cerca de 5 mil famílias enfrentam o déficit habitacional. Qual é a tua proposta para a área da habitação popular? Avançar. Acho que a gente tem que seguir avançando, né, na questão da habitação popular. Bagé realizou o maior projeto habitacional do Rio Grande do Sul das últimas décadas, entregando de uma só vez 1.164 casas populares. São 4 bairros inteiros que foram criados, né? E agora já temos novos projetos sendo desenvolvidos, novas áreas sendo estudadas para que a gente consiga seguir avançando na questão da habitação. A gente sabe que isso é muito importante porque as pessoas que pagam um aluguel ou moram ainda com a família e têm o sonho de ter a sua casa, elas precisam de um aporte do governo para conseguir realizar esse sonho. Então, a habitação, vamos seguir avançando. A gente sabe o quanto esse projeto deu novas condições de vida para tantas famílias e ele precisa continuar. Hoje nós já temos estudos para novas áreas, já temos captação de recursos sendo feitas também, projetos sendo desenvolvidos, até porque a gente tem a GEPLAN, que hoje é uma das secretarias que eu digo que é a mais azeitada do governo, ela trabalha em 3 turnos, então ela está sempre com projetos prontos para cada vez que abre um edital no ministério, a gente já consegue entrar e concorrer ao recurso, né? E assim faremos com a habitação. Com certeza teremos sim novos projetos para entregar cada vez mais casas para a população. Entendemos que esse déficit é um déficit que diminuiu muito nos últimos anos, mas sim, vamos continuar avançando nesse sentido. E Bagé implementou 3 escolas cívico-militares, mas esse projeto foi descontinuado pelo governo federal. Qual é a tua opinião sobre o projeto e quais os planos com relação a essas escolas? Lamentável, né, o governo federal ter terminado com um projeto, com um modelo de educação que é aprovado por toda a comunidade escolar. Pais, alunos, professores, monitores, com quem tu conversares dentro de uma cívico-militar, tu vai ter um entendimento do quanto eles aprovam esse modelo, que praticamente zerou a evasão, diminuiu 98% a reprovação. E os pais com quem eu já conversei, e isso antes de ir para o governo, ainda como repórter, né, me garantiram que os filhos eles não mudaram só em relação à conduta com o estudo, não melhoraram só as suas notas, eles melhoraram de atitudes dentro de casa, dentro da família, com os amigos, com os vizinhos. E isso deu aos pais uma tranquilidade em relação ao futuro dessas crianças. Eles têm novas possibilidades hoje, então é um modelo educacional que deu certo, que não tem por que a gente terminar. Hoje o município banca o custo da cívico-militar porque não recebe mais o recurso do governo federal. E assim nós vamos continuar mantendo a cívico e ampliar. Pelo menos mais 2 a gente quer criar em outros bairros que ainda não tem a possibilidade de colocar os filhos nessas escolas, né? Eu tive um sobrinho que foi alfabetizado em 2 meses numa cívico-militar, antes mesmo de chegar na monitoria, que é na 6ª série, né? E o meu filho numa escola particular levou 6 meses. Então, a gente tem que considerar que é um ensino de qualidade, né? E que está acima de qualquer ideologia. Eu acredito que nenhum projeto que beneficie a comunidade possa estar acima de uma sigla partidária. Então, as cívicos militares, com certeza, elas vão continuar no meu governo, se possível, elas serão ampliadas. Essa semana mesmo, a São Pedro nos deu um super orgulho, atingiu a média 5,8 no IDEB, né, que é o índice que calcula aí a qualidade da educação, uma média acima da média nacional, que é de 5,5, então não tem como a gente dizer que é um modelo que deu errado. Gerar emprego, atrair investimentos é um dos grandes desafios da gestão municipal. Qual é o teu projeto para incentivar o empreendedorismo e criar novos postos de trabalho em Bagé?
Bagé já é modelo, né, em empreendedorismo, já foi reconhecida nacionalmente com vários prêmios em função da Casa do Empreendedor, que desburocratizou tanto essa questão da abertura de empresas. Saímos do governo anterior de 3 meses para agora, se não me engano, quase 10 mil, ou seja, tiramos muitas famílias da informalidade. Muitas feiras para que elas possam mostrar os seus produtos e vender os seus produtos e terem espaços para que a comunidade conheça as suas produções. Então nós avançamos muito, atraímos mais de 160 empresas, sendo que 40 delas de porte médio, ou seja, aquelas que empregam mais de 40 pessoas. Hoje 1/3 da população de Bagé economicamente ativa tem carteira assinada. Então avançamos muito na questão não só da geração de empregos, como também do empreendedorismo. E isso continuará no nosso governo, certamente da mesma forma, com uma atratividade de empregos, buscando parceiros, buscando empresas que se interessem pela nossa cidade. Com a barragem a pleno e funcionando, a gente entende também que teremos um atrativo a mais para Bagé, porque hoje muitas empresas, indústrias, enfim, não vêm para cá porque ninguém quer se instalar numa cidade que não tem água ou que corre o risco de um constante racionamento. Então temos certeza de que a partir do momento que a barragem estiver pronta, teremos uma nova atratividade para as empresas que aqui querem se instalar. Temos um cenário diferente, a gente olha hoje para o centro da cidade, a gente vê grandes lojas que antes não existiam, né? E isso é um trabalho eficiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trabalhou muito nesse sentido, atrair empresas, criar empregos e principalmente tirar as pessoas da informalidade e dar vitrine, ativar o coreto com artesanato, feiras específicas de Dia dos Pais, Dia das Mães, Feira do Peixe, Feira de Páscoa, enfim, para que as pessoas tenham essa oportunidade. Então avançamos e vamos continuar avançando. A dívida do FUNPAS é uma preocupação constante dos servidores ativos e os inativos da Prefeitura. Qual é a tua proposta para buscar a amortização desse passivo? Um novo cálculo atuarial é importante que a gente faça, né, para entender. O FUNPAS ele é um fundo solidário, né? Paga o servidor, paga o aposentado, paga o pensionista e paga o governo. No governo anterior, as parcelas do FUNPAS não eram pagas, né? Em 12 anos, que é o que a gente consegue mensurar, né? Foram 16 anos, né, de PT, mas a gente consegue, o sistema aponta 12, né? Foram 2 milhões que eles entregaram. A folha do FUNPAS é 5. Né? Hoje nós já pagamos tanta dívida do FUNPAS e mesmo assim ele continua sendo um fundo deficitário. Então a gente trabalha para que até 2050 ele deixe de ser deficitário. Então hoje o governo ele não paga só a sua parcela do FUNPAS, ele paga a patronal, ele paga um FUNPAS complementar, que é justamente uma parcela para que ele deixe de ser deficitário, para aumentar a contribuição do FUNPAS, e paga também o somatório de parcelas, das parcelas não pagas pelo governo anterior, que já vão aí mais de 86 milhões de reais, né? Então o governo paga 3 parcelas de FUNPAS. Então a gente sabe que ele é um fundo ainda deficitário, mas tinha 2 milhões em conta, ou 16 milhões em conta quando esse governo assumiu, e hoje nós já temos quase 90, então ele é bem menos deficitário. Né? Mas sabemos sim que precisamos melhorar a questão da arrecadação do FUNPAS, né? E isso passa por um novo cálculo atuarial para ver se uma outra parcela terá que ser inserida, né, nessa contrapartida do governo, para que ele possa sim ser um fundo que tranquilize, né? Porque é um desrespeito com o aposentado o FUNPAS ser um fundo deficitário. E ainda sobre o funcionalismo, uma cobrança constante da categoria dos professores é o pagamento do piso nacional do magistério, assim como o congelamento do salário dos funcionários de escolas. Como que tu pretende encarar essa situação caso seja eleita? Eu parto do princípio, Buca, que dívida a gente paga, né? A gente dá um jeito, a gente negocia, a gente parcela, a gente conversa com as pessoas e de que forma pode honrar o compromisso, né? Já pedi um estudo para ver de que maneira a gente pode abrir as contas e entender de que maneira a gente vai conseguir pagar o piso do magistério. Mas eu sempre digo o seguinte também, muitas cidades, elas judicializaram essa questão e mostraram que o seu orçamento era incompatível com o pagamento do fundo. E hoje elas estão respaldadas pela justiça e não pagam, né? Bagé nunca judicializou essa questão, porque nunca houve a intenção de não pagar. Apenas ainda não foi possível, porque no governo há que se fazer escolhas.
E algumas categorias estavam com salários muito mais achatados e que foram valorizadas. Pelo menos 50 categorias, né, de servidores foram valorizadas nessa gestão, melhoraram seus salários, melhoraram suas condições e sim, vamos chegar no magistério. Mas eu penso dessa forma, dívida a gente paga. Tenho conversado com professores, tenho participado de reuniões com funcionários de escola e digo o seguinte: se eu disser que vou pagar o piso no primeiro ano de governo, daí sim me considerem uma farsa, não vai ser possível. Mas em 4 anos, eu acredito que seja bem possível a gente conseguir fazer um parcelamento que dê conta de minimizar essa questão e quem sabe até pagar integralmente o fundo, né? É a intenção, a gente precisa fazer isso. Eu como professora me coloco no lugar, não sou professora do município, mas sei o que é ficar até as 3 horas da madrugada planejando uma aula para entregar um conteúdo de qualidade para um aluno. Então a gente sabe que é uma categoria que merece nosso respeito e também que a gente consiga dar a eles o que é de lei, né? Que é o piso do magistério. A segurança pública ela é uma preocupação constante do cidadão. Quais os planos que tu traças para esta área, caso seja eleita? Hoje nós temos também um outro diferencial importante em relação a tantas cidades gaúchas, que é a implantação da nossa guarda municipal, né? Que uma lei já existia desde 91 que dava conta da criação da guarda, mas ela existiu apenas na teoria e agora sim ela efetivamente está nas ruas. Pouco mais de 1 ano de criada, né? E já tem aí uma pesquisa que aponta que a Guarda Municipal tem 98% de aprovação da comunidade. A Guarda, Bruna, ela dá a sensação de segurança para as pessoas. Só em ver um carro da guarda na praça, as pessoas já se sentem mais seguras, circulando pelos bairros, elas se sentem mais seguras. Hoje nós temos 36 agentes na ativa, em 3 turnos, 7 dias por semana, né? Então a guarda, ela não para nunca, ela está sempre nas ruas, nos bairros. E essa polícia preventiva traz também um avanço muito grande para a segurança pública de Bagé. Queremos sim aumentar o efetivo da guarda, né? Acredito que podemos chegar aí a uns 50 agentes para que a gente espalhe a guarda mais pela cidade, para que ela consiga ter uma presença mais efetiva em todos os bairros e também criação da patrulha rural, que é uma demanda também dos ruralistas, dos pequenos produtores, que traz uma segurança no campo e então a gente pretende avançar nesse sentido. Temos também um projeto para o vídeo monitoramento e para o cercamento eletrônico da nossa cidade, já temos também de onde tirar esse recurso, já entendemos aonde ele vai sair e isso já rapidamente no primeiro ano de governo a gente sabe que vai ter condições de colocar. Então, o cercamento eletrônico nos dá uma segurança muito grande porque ele fica, né, nas principais vias de entradas e saídas da cidade e o vídeo monitoramento ele inibe, né, em pesquisas apontam drasticamente, né, os pequenos furtos e os crimes na cidade como um todo, né? Então vai ser um grande avanço para a nossa segurança a gente contar com esses equipamentos. Não podemos deixar de falar nos esportes, né? Já que a nossa cidade tem praticantes de diversas modalidades esportivas, ginásios, quadras públicas, pistas que são mantidas pelo município. No teu plano de governo, quais são as prioridades dessa área? A gente tem conversado também com várias pessoas do esporte, já fizemos reuniões, já pegamos vários projetos maravilhosos, projetos fáceis de implementar para ocupar esses equipamentos que nós temos, como tu disseste, né, pistas, quadras, enfim, que podem se tornar inclusive um turno quase como um turno inverso ao da escola, para que a criança possa praticar um esporte, se interessar por um esporte, parcerias com universidades para que a gente tenha os monitores necessários. Então, a gente quer movimentar o esporte local, né? Manter o que a gente tem. Hoje a gente tem o ginásio Militão com uma academia, a gente tem uma pista que nos diferencia também de atletismo ali, uma pista que muita gente elogia, gosta, utiliza, mas precisamos também movimentar as quadras, né, os ginásios das nossas escolas e a gente está muito feliz com todas as sugestões que estão chegando, né? Ainda estamos fazendo uma seleção prévia porque a gente quer incluir aquilo que realmente a gente vai conseguir implementar, mas com certeza o esporte terá um olhar muito carinhoso nosso, porque a gente acredita que ele dá uma outra perspectiva de vida para a criança e para o adolescente, né? Que ao se interessarem pelo esporte, deixam de se interessar por coisas que não deveriam. Então, com certeza, está dentro da nossa... do nosso olhar aí, o esporte como algo muito importante para que a gente siga desenvolvendo aqui no município de uma forma mais efetiva. E ninguém governa sozinho.
sempre é necessária a relação com outras esferas governamentais. Como tu pretende conduzir a relação com os governos federal e estadual? Eu acho que aproximação, né? Acho que aproximação é a palavra-chave. Eu sou uma pessoa do diálogo, sou uma pessoa da conversa, eu sou uma pessoa que acredita que nada se constrói sozinho. O plano de governo, do meu governo, eu não estou construindo sozinha. Eu estou buscando ouvir as pessoas que tenham mais capacidade técnica do que eu em algumas áreas para que a gente consiga fazer uma construção coletiva. Como temos uma coligação, nós temos aí por baixo pelo menos 17 deputados, já com portas de gabinete abertas para nos ajudar, para nos apoiar. O orçamento do município não dá conta de fazer todas as obras que a gente acredita serem necessárias, então a gente precisa sim desses apoios, dessas aproximações. Então a gente já sabe assim muitas portas que a gente vai poder bater, né? Em busca de emendas, em busca de recursos. Já busquei aproximação com o governo estadual também. Acredito que com o governo federal, com o tempo, a gente consiga também se aproximar. Como eu te disse, eu acredito, Bruna, que nenhuma legenda está acima do bem-estar da comunidade. E quando tu te propõe a colocar o teu nome à disposição de uma sociedade, como alguém que vai dar conta de solucionar os problemas que ela está te apresentando, tu não pode te melindrar nas questões partidárias. Né? Eu não sou uma política de carreira, eu estou começando uma trajetória e o meu entendimento é justamente esse. Temos que governar para as pessoas, os interesses políticos não podem ficar acima disso. Né? Então, aproximação, conversa, diálogo, contar com apoios é sempre fundamental, porque a gente sozinho não vai conseguir realizar tudo o que precisa. Né? Temos que contar com esses apoios e de mim, o meu perfil político será esse. Né? Alguém aberto ao diálogo, um gabinete aberto, para que as pessoas cheguem, conversem, tragam suas demandas e também buscar diálogo com as pessoas que a gente sabe que têm condições de nos trazer o apoio que a gente precisa para realizar os nossos projetos. Candidatos, chegamos ao final, então, dessa entrevista com a última pergunta, que é uma pergunta feita diferente para cada um dos candidatos, e tu terás 3 minutos para responder a essa pergunta. Tu és a candidata que vem na sucessão do atual prefeito. Caso eleita, tua gestão será uma continuidade das ações governamentais atuais ou o teu plano tem projetos específicos, teus, que não estão relacionados à atual gestão? O que teria de mudanças? Bom, eu sou uma candidata à sucessão de um governo que eu considero realizador e que tem um modelo de gestão que funciona. Mas o meu perfil político é bem diferente, né? Eu tenho um outro perfil, eu tenho uma outra maneira de conduzir e uma das imposições que eu fiz para aceitar esse desafio foi a autonomia total, tanto na escolha da minha equipe de trabalho de campanha, como na minha equipe de trabalho de governo, né? Então, me incomoda muito quando as pessoas falam que eu não vou governar. Eu busco pelo meu protagonismo desde os meus 15 anos de idade, quando eu assinei pela primeira vez a minha carteira de trabalho. E desde então eu procurei me desenvolver ao máximo dentro de cada função que eu já desempenhei na vida para ascender e chegar a cargos de gestão. E assim eu fiz a vida inteira, quando eu trabalhei em supermercado, quando eu trabalhei em locadora, quando eu trabalhei até em oficina mecânica. E na RBS não foi diferente. Né? E durante 10 anos eu coloquei o meu nome à disposição para assumir a coordenação de jornalismo e eu sempre fui preterida por um homem e até que um dia eu me recusei a ser a interina porque achei que era o meu momento e eu precisava daquela oportunidade, né? Consegui e por lá fiquei até o meu último dia como coordenadora, então foram mais de 10 anos também coordenando o jornalismo na região. Então, e nunca ninguém governou por mim dentro das minhas gestões. Ouvir, sim. Deixar que decidam por mim, jamais. Então, eu sou, sim, candidata a um governo de sucessão. O que funcionou vai continuar funcionando, porque a gente avalia, vê se está bom. O que não funcionou, como eu já te disse, tem algumas secretarias que eu acho que elas precisam de um outro tipo de olhar, precisam de um outro tipo de condução. E assim será feito. Então, o meu plano de governo, ele é independente. A gente tem que aproveitar desse governo tudo que ele fez de bom. E se a gente disser que ele não foi bom, a gente não está sendo justo, porque foram 300 obras, 36 em andamento só hoje. Nós temos 80 quilômetros de asfalto, nós temos novos postos de saúde, nós temos postos mais bem qualificados, mais bem equipados. Nós temos uma cidade hoje praticamente toda iluminada com LED, que nos dá uma economia fantástica no final do mês na conta de iluminação pública. Então a gente percebe muitos avanços.
Tudo que funcionou, a gente não tem por que abrir mão disso. A gente pode avançar. E o que não deu certo, a gente vai avaliar, reavaliar e fazer diferente, né? A gente não tem que repetir erros, a gente tem que olhar para o passado e entender como a gente pode fazer melhor para o futuro. Então, o meu governo é de sucessão das coisas que deram certo, sucessão do que foi bom para a população e implementar novos projetos que esse governo ainda não deu conta de realizar. Então era esse o recado que eu queria deixar para a população, agradecer demais o espaço e a oportunidade de me apresentar melhor. Obrigado, candidato, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Encerramos então agora o Câmara Entrevista Especial Eleições 2024 com a candidata Roberta Almeida Mércio. Continue acompanhando a nossa programação e as nossas redes sociais. TV Câmara, a TV que representa você.